Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Lembrando a vocês que aqui no canal nós temos conteúdos diários sobre o Mengão, sobre o Flamengo. Então se você é torcedor do Flamengo e quer ficar por dentro de tudo, é só se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Galera, estamos trazendo aqui mais um corte do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube para dar os créditos de direitos autorais para a ESPN Brasil. Agora, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Amanhã o Flamengo enfrentará o São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil. Será em um estado? Será carioca? Será paulista? Ou teremos uma final Rio-São Paulo? A chegada do Flamengo em São Paulo conversou com o Braz, tem muita informação para trazer. Vlad, boa noite para você. É isso, Felipe, um grande abraço para você, para todo mundo ligado no Sport Center. O Flamengo chegou aqui em São Paulo por volta das 6 horas, já está na concentração, os jogadores jantaram também, atenderam bastante os fãs, deram muitos autógrafos, também fotos, e a gente conversou com o Marcos Braz, que falou a respeito principalmente da questão de rodízio do elenco. Ele falou principalmente a respeito do quê? O Flamengo poupou diversos jogadores durante o Campeonato Brasileiro, principalmente no jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. 7 jogadores considerados reservas começaram a partida. E ele deu uma justificativa para isso. O Flamengo chega tranquilo aqui pro jogo de amanhã. Fizemos uma opção em que a gente, Dorival principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema é que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo. E se não me engano, isso aí não tem lugar nenhum na Europa, a não ser que seja uma situação de problema climático. Quando não tem o problema do clima, na Rússia, que fica ali menos 20, menos 15, você joga nessa situação. Então, assim, mas como é autorizado, como está dentro das regras do campeonato, eu acho também que não tem que ficar em chororô. Mas os times que jogam ali, e que aconteceu, em que o Flamengo teve um jogo na quarta e do domingo, não teria a menor condição, na nossa análise, na análise da comissão técnica, na análise das pessoas que analisam a ciência, de não poder jogar os 2 jogos com os times titulares. De fato, o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe, e a gente não está acho que não estamos nem preocupados com isso hoje. Nossa preocupação é o jogo de amanhã, e após o jogo da manhã, se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora, então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. Tá aí a palavra do Marcos Braz, o técnico Dorival Júnior, que acabou de descer aqui no hall do hotel, deu entrevistas, não deu entrevistas pra gente, mas ele deu autógrafos, tirou fotos com os torcedores, foi bastante simpático com a galera. O técnico do Flamengo, que vem fazendo uma grande campanha nessa temporada, são 12 jogos invictos, 10 vitórias e apenas 2 empates nos últimos 12 jogos. O Flamengo, que deve escalar força máxima contra o São Paulo. Apenas 3 jogadores não estão à disposição do técnico Dorival Júnior por causa de lesão. Não tem nenhum suspenso. Então os jogadores que não estão à disposição: o goleiro Diego Alves, o atacante Bruno Henrique e também o zagueiro Rodrigo Caio. Sobre a questão do Lázaro, que ele falou aqui pra gente durante o futebol UFC. O Dorival Júnior tem a questão do Lázaro, um jogador que conta no elenco, só que o West Ham fez uma proposta aqui, o Flamengo julga não ser muito boa. Então eles vão esperar nos próximos dias. O valor que a gente apurou aqui do ESPN.com.br foi 30 milhões de reais. E o Marcos Braz não quer liberar o jogador por esse valor. E a respeito de outro jogador também que a gente apurou aqui,
com diretores em off. Rodinei, a situação do lateral direito, que vai ficar até o final do ano em tese, tem um contrato até o final de 2022. A diretoria estuda fazer uma renovação de contrato pelas boas atuações que ele está tendo nos últimos jogos e também por ser um jogador muito querido por todos os jogadores do elenco. Valeu, Vlad, trazendo as informações do Flamengo, foi muito curioso, né? Porque atrás do Vlad tinha aquela arapuca, sabe? O pessoal pronto pra sacanear, fazer a dança do Siri. Aí alguém gritou, Dorival! A tropa de choque esqueceu do Vlad, que trouxe informações completas aqui no Sport Center. A gente já vai debater, mas bora saber do outro lado. O São Paulo, Eduardo Afonso, traz as informações do dia, o momento do tricolor paulista. Amigos do Sport Center. Vamos lá, temos a tela, prováveis, escalação do São Paulo, a gente precisa aqui esmiuçar um pouquinho. Vamos lá, Jandrei no gol, Igor Vinícius ou Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo aí numa configuração de 4-4-2, porque com essa formação, o meio seria Igor Gomes, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Patrick, o ataque com Luciano e Caleri. Mas, como vocês percebem, Rogério Ceni abaixo do Patrick, tem ali escrito em nossa tela o Luizão, que é zagueiro, o Miranda foi expulso contra o América. São Paulo vem jogando em algumas situações com 3 zagueiros. Se ele quiser manter o esquema, o Luizão entraria formando uma linha de 3 zagueiros e aí seria uma formação diferente. Temos o Flamengo também, que é o clássico Flamengo, com Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O técnico é Dorival Júnior. André, Bertozzi, eu acho que quando a gente bateu muito na tecla de confrontos, né? Esse aqui equilibrado, nos últimos dias, desde a definição da semana passada, esse aqui menos equilibrado. Só que agora, como a gente está na véspera de um jogo, eu vou trazer um jogo, não a ida e a volta. Ok. Morumbi, São Paulo, que conseguiu bons confrontos contra times fortes, por exemplo, o Palmeiras. Dá para imaginar jogo? Você consegue imaginar o São Paulo jogar contra o Flamengo? No sentido de propor jogo também, de ir para cima? Não. Se o sentido utilizado por você na pergunta é jogar, discutir posse, não. Não dá e acho que nem se o São Paulo quisesse fazer isso, conseguiria. Na minha opinião, não vai nem tentar. E o Edu, agora no material que a gente acabou de colocar no ar, usou a palavra conforto, né? Falando a respeito do resultado que o São Paulo pode obter, por que não, né? Pode obter nesse primeiro jogo no Morumbi, para ter um pouco mais de conforto, né? Para negociar a segunda partida. Conforto é uma palavra que, do ponto de vista de qualquer adversário do Flamengo atualmente, ela não existe. O técnico procura a palavra no dicionário e não encontra na versão que ele comprou. Né? Pensando que existem ainda dicionários físicos, né? Aqueles que a gente mexe nas páginas e tal. Agora, falando sério, não vejo o São Paulo jogando. Se a gente for dividir os treinadores, e essa é uma divisão que não existe, claro, mas né? Para efeito da discussão aqui, se a gente dividir os técnicos entre aqueles que se preocupam primeiro com o seu time e depois com o adversário, ou ao contrário, primeiro com o adversário e depois com o próprio time, independentemente da característica do Rogério, ele teria hoje que pensar primeiro no adversário e depois no seu time. Então eu entendo que a escalação do São Paulo, o sistema de jogo a ser utilizado e principalmente a mentalidade dos jogadores vai precisar ser uma mentalidade adaptada aos pontos fortes do Flamengo e, acima de tudo, preparada para o sacrifício. Porque essa é a única chance que o São Paulo tem de ser competitivo. Então eu não sei o que o Rogério está preparando, mas na possibilidade do São Paulo atuar com 3 zagueiros, ele teria um jogador a mais na primeira linha, ele teria um jogador a mais na segunda linha e ele teria um jogador a menos no ataque. Esse é o sacrifício que o São Paulo faria e se essa for a opção do Rogério, eu a compreenderia, não só a compreenderia, como acho que no lugar dele faria a mesma coisa. Então, mobilização. O Rogério já mostrou como técnico do São Paulo que consegue fazer isso com a ajuda do Morumbi, com um grande público. Eu imagino que é isso que vai acontecer amanhã em termos de atmosfera. E assim o São Paulo pode fazer um jogo quase que impecável na sua proposta e tentar segurar o Flamengo. Bertozzi, o que você imagina para esse jogo? Primeiro, eu acho que o Flamengo é um time que você fecha o olho, a escalação sai, o famoso de 1 a 11 que a gente brincava antigamente, né? Não é mais essa numeração. E no futebol hoje é difícil. E nem é mais do goleiro à ponta esquerda, né? Embora muitos times joguem com ponta de fato. Mas do goleiro ao centroavante, a gente sabe como joga o Flamengo e, de fato, quem está jogando como o Flamengo está jogando, ele tem o adversário que pensa em como segurá-lo, dentro ou fora de casa.
Eu acho que para o São Paulo, o que poderia fazer o Rogério pensar em linha de 4? A ausência do Miranda, né? Aí você coloca um jogador a mais de meio campo e tal, embora ele tenha outras possibilidades. O Luizão é uma? O Rafinha como terceiro zagueiro é uma possibilidade também. Você pode ter um híbrido ali. Verdade. Em alguns momentos vai ser linha de 4, em alguns momentos o Igor Vinícius pode ser o escape pelo lado, que é uma coisa que o esquema do Flamengo não pressupõe, porque o losango não pressupõe jogadores pelos lados, então em algum momento você pode ter espaço para atacar por ali, empurrar os laterais do Flamengo para trás, é uma possibilidade também. Então, sem bola, 5-4-1, eu gosto. Significa não atacar? Significa abdicar de jogar? Não. Quando jogar, eu vou usar o lado, vou colocar velocidade, vou tentar explorar. Agora, eu vou, sem a bola, vou proteger bem a minha área. Eu tendo 3 zagueiros, eu lido melhor com 2 atacantes do Flamengo, que são muito móveis. Mesmo o Pedro, que é a referência, não costuma ficar só de costas, não costuma ficar só ali paradão. Ele se mexe também, ele dá a opção. Então, eu acho que é a melhor opção. Significa que você não vai tentar ganhar o jogo de maneira nenhuma. Mas você congestiona ali a entrada da área, o Flamengo, se tem espaço por dentro, para sair uma tabela, para sair um 2, para sair uma jogada rápida, estar na cara do gol, é muito fácil. Então, o mínimo de precaução você tem que ter. Rogério Ceni vai falar aqui no Sport Center. Fala, Ceni. Falando, se você errar com o Flamengo, esquece. Eu me lembro, aquela frase eu gostei, foi contra o Juventude na Copa do Brasil, em Caxias, que você falou, as coisas podem passar mal. As coisas podem ir mal. Podem ir mal. Eu acho que é em outro nível contra o Flamengo. As coisas podem ir muito mal, né? E por isso que o Rogério está preocupado. As coisas podem ir muito mal quando você enfrenta um time como esse, mesmo que você tenha as ideias corretas, né? No final das contas, é uma questão de execução. E o time do Flamengo, no estágio em que ele está, esse time que vai jogar amanhã contra o São Paulo, né? Com essa escalação que a gente viu agora há pouco, é um time capaz de, mesmo contra um adversário que fez as escolhas certas em termos de sistema e ideia de jogo, pegar tudo isso, amassar, tirar do lado e resolver o próprio problema. Então, assim, o futebol ele é espetacular, né, nesse seu caráter indomável, porque ninguém consegue controlar todas as coisas, até os técnicos que têm mais fartura e que têm mais condições para fazer isso e que têm até, talvez, a intenção de fazer isso, percebem que não dá. Então, o São Paulo tem que fazer um jogo muito inteligente e, acima de tudo, muito competitivo amanhã. Então, a entrega dos jogadores no sentido de correr ao máximo, no trabalho defensivo, se dedicar de maneira exemplar e principalmente minimizar esse percentual de erros que é tão comum no jogo de futebol. O Flamengo é um time muito perigoso, o Flamengo tem vários jogadores que conseguem desarrumar sistemas, que conseguem colocar uma bola para dentro do gol. Então, assim, seria chover no molhado, chover muito no que já está muito molhado, se a gente ficar falando aqui nos nomes. Então, tem que ser um jogo muito bom, de atenção máxima, execução impecável, como eu falei, e talvez, por que não, contando com um desempenho um pouco abaixo do normal desses jogadores que o Flamengo tem em grande número. Por isso a coisa é tão difícil e por isso a coisa pode ir mal. Temos alguns dados dos dois times em mata-mata. Enquanto a gente coloca os números na tela, já vou jogando para você pensar, Bertossi. Que eu vou te perguntar assim, Libertadores, o Flamengo passou pelo Corinthians. Na Copa do Brasil, pelo Atlético Mineiro e pelo Atlético Paranaense. São repertórios diferentes de adversários. O Atlético foi muito fechado, o Atlético Mineiro, embora em uma fase com valores individuais de um nível de Flamengo, e um Corinthians que estava naquele vai, não vai, a gente não sabia muito. O que esse São Paulo pode ser diferente, mas enquanto oferecer de perigo diferente ao Flamengo do que esses outros. Desempenho 2022 em mata-mata, vitórias 10-10, empates 3-3, derrotas 3-2. O aproveitamento alto de ambas as equipes, Bertossi. É difícil, primeiro porque você está falando de um Flamengo que uma parte desses números correspondem ao trabalho de outro treinador. Sim. Não é o caso do São Paulo. Um está jogando a Conmebol Libertadores, outro está jogando a Sul-Americana. Um jogou um estadual, o Paulista, que é o mais forte do país. O Campeonato Estadual do Rio é exigente, mas nem tanto quanto o Paulista. Então, no final das contas, são números difíceis, embora semelhantes, são difíceis de comparar porque são contextos muito diferentes. A própria derrota que você colocou do Flamengo pro Atlético, era o quê? Era o terceiro jogo do Dorival? Não me lembro realmente, mas era bem o comecinho do trabalho do Dorival, tá? Ele tinha acabado de chegar.
Então, era um time... Foram as primeiras mudanças que ele começou a fazer, né? Entre os dois jogos no Mineirão, entre a derrota no Brasileiro e a derrota na Copa do Brasil, foram duas derrotas, mas de comportamentos muito diferentes do Flamengo. Dali em diante, a gente começou a ver o Flamengo que a gente conhece hoje. Mas esse Flamengo que a gente conhece hoje, ele vai nascer no jogo de volta contra o Tolima. Porque no jogo de ida ele tinha muitos problemas, tinha desfalques, teve casos de Covid, tinha problema de suspensão. Então ele foi tendo que fazer concessões, foi tendo que fazer tentativas e erros em algumas situações. Então